Pessoal, mais uma aula ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, iniciando aqui também com vocês no Instagram. Então, vamos lá. E hoje nós vamos continuar falando sobre culpa e reparação. Olha aqui, Patrícia, não sei se a Patrícia está por aqui. Como perdoar pessoas que não admitem que cometeram uma coisa difícil, um dano, né? Não sentem culpa, arrependimento ou qualquer sentimento que refere à ação danosa que cometeu várias vezes na vida. Ô, Aline, bom dia! Olha só, a pergunta da Patrícia também é uma pergunta de outras duas pessoas. E é uma pergunta sobre como, né? Como fazer, você é vítima. E o seu agressor, ele não admite que cometeu um erro com você. Como fazer então? Tá? Falarei sobre isso. A Nádia, não sei se está por aqui, se não tiver, depois ela vai assistir, e ela pergunta: sempre me sinto culpada de ter algo mais que outras pessoas, principalmente em relação à minha família. Falarei sobre isso também. Gisela, as reparações por abortos, tem várias perguntas a respeito de abortos, tá? As reparações por abortos se fazem pelo que aparece no coração ou oportunidade? Isso não ficou muito claro para mim. Mas, enfim, falaremos sobre reparação em relação a abortos, tá? A Severina, por exemplo, como fazer para trabalhar isso se a pessoa cometeu 2 abortos e não se sente culpada? E como é como se ela não tivesse cometido nenhum aborto. Então, veja, de novo, apesar da Severina estar falando de aborto, ela também está falando, como a Patrícia aqui, né, de agressores que não assumem a sua responsabilidade e, portanto, não sentem culpa, né? Então, é um assunto parecido. Perguntas aqui muito interessantes, não vou ler todas agora, mas eu falarei. Adelaide, não sei se está por aqui, tem uma pergunta muito interessante que conta, né, da história repetida que ela está vivendo da mãe em relação ter causa, o pai dela, não é pai dela, se separou de uma noiva e depois casou com a mãe. E eles vivem juntos e felizes. E ela tá vivendo uma situação parecida e quer saber, então, como lidar com a culpa de provocar uma separação, tá? Tatiana, não sei se a Tatiana tá por aqui. Tatiana, numa traição, a culpa é sempre 100% do que traiu, né? Muito boa essa pergunta, né? A culpa não poderia ser dos dois? Então falaremos também sobre isso, tá? Sobre traição. Qual é o limite? A Miriam aqui pergunta. Qual é o limite para se oferecer a oportunidade ao outro se reparar? Me refiro àquelas pessoas que repetem os insultos conosco, sabe? Aquelas pessoas que continuam te causando dano. Até que ponto a vítima, né, vai ficar recebendo as desculpas, né? Muito boa essa pergunta, vamos falar dela também. Bom, se você é novo por aqui, dá um oizinho para eu saber que tem gente nova chegando. Se você é novo, não deixe de participar dos nossos encontros de constelação familiar online em grupo, que acontecem aos sábados de manhã. Normalmente, 2 sábados de manhã por mês. Se você tem interesse em vivenciar de uma forma profunda e transformadora as constelações familiares, não deixe de participar da Jornada das Constelações Familiares. Ela é parte do conteúdo da formação nas novas constelações familiares. Temos aqui vários alunos da formação. E então, se você sente que não é o momento de iniciar uma formação, né? E você quer experimentar um pouco o que é essa constelação familiar, quer vivenciar, trabalhar os grandes temas da sua vida, relacionamento afetivo, dinheiro, saúde, filhos, né? Faça a jornada da constelação familiar,
tá? Tem aqui o link e é um bom jeito de você começar nesse caminho e também estar conosco aos sábados, quando fazemos os encontros de constelação familiar online em grupo. Bem, pessoal, o Clube do Livro também começa esse mês. Primeiro encontro do Clube do Livro será no último domingo agora de fevereiro. Se você também tem vontade de estudar conosco os livros de Bert Hellinger, o nosso primeiro livro será a Autobiografia, e nós então faremos a síntese desse livro no domingo de manhã, próximo domingo de manhã. E depois estudaremos nos outros meses os 5 outros livros que eu sugiro, né, como base para quem quer aprofundar no trabalho, nos caminhos da constelação familiar, outros 5 livros de Bert Hellinger, tá bom? Então, também tem aqui o link para o Clube do Livro. Não é só para os alunos da formação, o Clube do Livro. Para todas as pessoas que querem começar a estudar constelações e gostam de ler e também compartilhar com outras pessoas o que leram, aprofundar os estudos, tá certo? Ok. E o que é que nós, então, temos falado nas últimas aulas? Temos falado desse assunto que é tão importante na nossa vida, que acontece todos os dias conosco. Nós temos falado, então, de culpa e reparação. Então, o Bert Hellinger fala que é como se a gente estivesse caminhando, né? Então, pensa assim, ó, você está caminhando e todo o dia, todos os dias, né? Nós convivemos com pessoas e nós vivemos tentando equilibrar, né? Essa culpa e essa reparação. Então, é como se a gente desse um passo em direção a algo, a qualquer assunto na vida, né? Nos sentimos culpados, e aí nós falamos também que existe a culpa falsa, a culpa injustificada, a culpa que não nos ajuda a mover para frente, a nos movimentar para frente. Então, existe a culpa falsa, a má culpa, né? E existe a culpa boa, né? Aquela culpa que nos move adiante, aquela culpa que nós demos o exemplo do filme Um Homem de Sorte e falamos que, no exemplo da Jacob, que foi inclusive a personagem que faz um aborto, né? Que pratica um aborto, e como ela inclui, como ela incorpora, né, essa culpa na vida dela, construindo, por exemplo, um orfanato, uma escola para crianças que não tinham condições na época, né? Então, é claro que não é porque você fez um aborto que você vai construir uma escola, mas de que formas você pode seguir com algumas culpas que não tem como nós eliminarmos de uma vez, né? Então, eu tenho insistido com vocês aqui nas aulas, né? Tentando desmistificar constelação familiar. Então, muitas vezes a gente fica sabendo que constelação familiar resolve questões de aborto. Então, a gente vai lá e acha que faz uma constelação e pronto, resolvi, eliminei todas as minhas questões em relação a abortos, né? Estou falando principalmente dos abortos provocados. E não é assim, pessoal. Claro que você já terá um alívio, um grande alívio. No entanto, algumas ações que nós cometemos na nossa vida, nós temos que aprender a lidar com elas, fazendo algo de bom com essas culpas, né? Incorporando nesse bom que está lá na frente, na vida que está adiante, tá? Então, a culpa boa, o arrependimento é aquele que, ok, eu me arrependo, não foi legal o que eu fiz. Na época eu era nova, na época eu era jovem, na época eu era inconsciente, né? Mas agora eu percebo e agora eu quero reparar. Então eu faço a reparação comigo mesma e sobre isso também eu queria falar hoje. Eu tenho insistido também nesse assunto, né, da autorreparação, porque a reparação com o outro, ela só pode acontecer quando nós fazemos antes essa autorreparação. Nós assumimos de fato
a responsabilidade pelo dano que causamos ao outro. Agora, já respondendo algumas perguntas de vocês. Que perguntas? Essas aqui, essas 3 primeiras que eu li hoje, em que vocês disseram assim, Cris, mas e se o agressor não quer fazer a reparação? Então, alguém me causou um dano, nós estamos aqui chegando... Isadora, obrigada, Isadora. Nós estamos aqui falando de agressor, então, se você é novo por aqui, quando eu digo agressor, tá? Agressor também significa culpado, aquele que causou algum dano a você. Pode ser um dano moral, pode ter gritado com você, pode ter te roubado, pode ter essa... É o agressor, é o perpetrador, tá certo? Esse é aquele que causa um dano. E a vítima é aquela que recebe o dano. Então, o tempo todo a gente vai estar falando vítima, agressor, e você já sabe que é isso, tá bom? Ok. Então, algumas pessoas perguntaram assim, na condição de vítimas, Cris, mas e se o agressor não reconhece a sua culpa? Outra pergunta também bem interessante, a pessoa perguntou assim, a Letícia tá por aqui? Ela perguntou assim, e quando o agressor comete um crime, ele cumpre pena perante a lei, né? E segundo a lei, a pena que ele cumpriu basta para pagar, para fazer a reparação. Mas a vítima não aceita, né? O que ele pagou, tá? Então, se a vítima não acha que a pena foi suficiente, que a lei foi suficiente. Então, veja que são casos aonde esses destinos ficam entrelaçados, né? Vítima e agressor. Então, quando a vítima não recebe a reparação do seu agressor, então esse destino fica entrelaçado enquanto ela estiver conectada a esse agressor, ainda aguardando que ele faça a reparação, ela está atrelada, o destino dela está atrelado a esse agressor, tá certo? E quando a vítima sente que o agressor, cumprindo a pena na prisão, ainda assim não foi o suficiente para fazer a reparação, da mesma forma, esses destinos ficam entrelaçados. E na aula passada eu dei um exemplo que Bert Hellinger dá no livro dele a respeito de um casal que vai para um atendimento terapêutico, e ele fala exatamente isso, né? Quer dizer, a mulher trai o marido, mas se arrepende, né? Se arrepende e percebe que, na verdade, ela gostava mesmo era do marido. Então, ela quer fazer a reparação. Ela nessa condição de agressora, porque foi ela que causou o dano ao marido. E no exemplo do livro, no centro, sentimos leveza, tá? Que é o livro onde ele fala bastante sobre culpa e reparação, principalmente no início do livro. E lá vocês vão encontrar esse exemplo. Então, e aí o terapeuta pergunta, o que é que você gostaria, você vítima, que ela fizesse, né, para fazer a reparação? E ele diz, eu gostaria que ela percebesse a dor que ela me causou e que ela pudesse, então, se redimir. E a moça, a mulher, então diz, eu sinto muito, eu vejo que eu causei um grande dano em você. Eu realmente não farei mais isso. Eu garanto que a partir de agora eu serei fiel. Enfim, ela faz o que é possível fazer, mas ainda assim, né, ele não consegue aceitar essa reparação. E então o terapeuta diz, veja, né, como a vítima também pode assumir um lugar de estar moralmente superior ao agressor. Em que sentido? Você é aquele que comete coisas ruins, foi você que traiu, então agora você ficará culpado para sempre, porque eu não irei te perdoar.
Então veja que a vítima também pode ir para um lugar extremamente cruel e esses destinos ficam entrelaçados. Por mais, então nesse exemplo aqui da Letícia, né, a pessoa foi presa, a pessoa ficou anos e anos presa e ela cumpriu, né? Ela reparou o dano que ela causou. Agora cabe à vítima, porque qual é a grande questão aqui, pessoal? Sabe qual é a ilusão da vítima? A ilusão da vítima, isso vai responder várias perguntas de vocês aqui, tá? A ilusão da vítima é que a reparação do agressor vai eliminar o dano causado, a dor causada. Só que isso não é possível, percebe? Então, quando o dano foi muito grande, por exemplo, vamos pensar num dano bem grande, a morte de alguém. Eu penso que esse é o maior dano que um agressor pode causar a alguém, né? A morte de alguém. A vítima muitas vezes quer uma reparação impossível. Por quê? No fundo, o que ela gostaria? Que aquilo não tivesse acontecido, né? Teve alguém aqui que contou, olha aqui, ó, esse é um caso típico. A Regina tá por aí? A Regina fala assim: há 9 anos eu elaboro o luto do meu filho que morreu vítima de acidente de carro. O dano foi causado pela imprudência do seu colega que assumiu o volante, o colega do filho, né? Até hoje não sei o paradeiro desse colega e nem sei qual o sentimento dele. Na época, nós não o processamos. O primeiro sentimento foi de perdoá-lo, depois um sentimento de raiva. Hoje, não sei o que sinto em relação a ele. Qual seria a reparação da culpa? Uma vez que o poder de reparar a culpa está nas mãos da vítima? Eu, como mãe da vítima, poderia constelar essa questão? Eu sinto vontade de fechar esse ciclo, uma vez que o responsável pela morte passou a pertencer ao nosso sistema. Não é isso? Então, Regina, se você está aqui, dá um oi para mim. Se não, se você assistir depois, é isso mesmo, né? Quando um dano é muito grande, os destinos eles ficarão entrelaçados, né? E o Bert chama de um destino difícil. Oi, Paulo, né? O Bert chama de um destino difícil. Nesse caso, veja só, cada caso é um caso, né, pessoal? Cuidado, nós estamos dentro de um paradigma sistêmico, tá? Significa que existem os vários lados, existem as várias verdades, não existe receitinha pronta, tá? Então, como o nosso pensamento é cartesiano, é mecanicista, muitas vezes a gente fala, e como eu faço aqui? Então, olha essa situação, né? Foi um acidente de carro, o amigo, mas eram jovens, né? Eram jovens, e aí acontece essa tragédia, né? Como esse jovem, que na época era inconsequente, vai pagar um dano desse? Com certeza a vida dele, né? O próprio peso, a própria culpa que ele carrega já deve ser tão grande, né? Então existem algumas situações que não tem como fazer reparação, percebe? Então aqui nesse caso, parece inclusive com o caso da Jacob que eu falei agora no começo da aula, do filme Um Homem de Sorte, né, que faz a reparação do aborto provocado, por exemplo, né, construindo a escola. Aqui, como é que a Regina pode incorporar na vida dela essa perda tão difícil, essa perda tão trágica e que não é fácil elaborar o luto da perda de um filho. Na psicologia nós dizemos que esse é o luto mais desafiador, né? Mais desafiador, luto de perda de filho. Por quê? Porque parece que é um pouco antinatural, não é? Não é mais natural que os pais morram mais cedo, morram antes do que os filhos. Então, quando um filho jovem morre,
não é fácil. Não é fácil. Principalmente em situações assim, quando houve, né, um culpado. Então, de fato, Regina, esse é um caso de aprender a lidar com esse destino difícil e incorporar esse destino na vida e fazer algo de bom com esse destino. Como, por exemplo, uma fala boa que nós usamos na constelação: filho, a sua morte não será em vão. Filho, a sua morte não será em vão. Eu farei algo de bom com essa vivência, tá? Eu fico aqui mais um pouco e farei algo de bom, percebe? E assim é que nós ganhamos força para seguir, porque para o sistema já basta um ter morrido. Se os pais entram em depressão e morrem junto, né? Porque muitas vezes entramos numa desesperança. Não estou dizendo que isso não vai acontecer no primeiro ano, principalmente, tá? Mas aqui ela diz que faz 9 anos. Então, se nós entramos numa desesperança e numa depressão, então não é só o filho que morre, mas, né, os pais muitas vezes também desistem da vida, não é? Então, ok, o filho foi. Por que seria bom fazer uma constelação aí? Seria bom fazer uma constelação, não no sentido da reparação, apesar que vai ajudar um pouco, mas no sentido de ampliar um pouco o olhar. Por exemplo, o filho provavelmente estava olhando para alguém nesse sistema familiar. Ele foi infidelidade a alguém. Então, nós temos que olhar além do aparente dentro de um trabalho de constelações familiares, né? Senão nós reduzimos demais e ficamos com essa informação de que o meu filho morreu porque o amigo foi inconsequente. Isso é só uma parte, e é só uma pequena parte, porque tem muito mais informações aí, né? Por exemplo, esse filho pode estar sim olhando para alguém nesse sistema. E eu não sei se você já fez uma constelação, Regina. Se você não fez, seria bom, principalmente porque a sua alma está querendo encerrar esse ciclo, como você diz aqui. Então, a constelação é uma excelente ferramenta para encerramento de ciclos, tá? E eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá certo, Regina? Ok. E aí, quando os agressores, então, estou falando desses casos, né? Que casos? Agressores que não assumem a sua culpa e também de vítimas que não sentem que o agressor pagou é o suficiente, tá certo? Então, para a vítima, ela vai precisar aceitar o que é possível de seu agressor e fazer algo de bom com o destino que apareceu na vida dela, tá? E quando o agressor não faz a reparação, gente, não fala, e nossa, várias pessoas falaram assim, nossa, mas a pessoa fez aborto e ela nem sente culpa. O agressor, ele causa dano e ele nem sente culpa, não vai fazer reparação nunca, porque ele nem tá achando que ele fez nada para você. Tá achando que você que é exagerado. Pessoal, agora prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Separei até um trechinho aqui para ler para vocês. Para fazer reparação, quem é que faz a reparação? Quem causou o dano, ou seja, o agressor, certo? E estamos falando de agressores que não querem fazer reparação. Para fazer reparação, existe um pré-requisito. Que pré-requisito vocês acham que é necessário para fazer reparação? Para ir lá para sua vítima e dizer: eu reconheço o dano que eu te causei. Não foi legal o que eu fiz para você. Agora eu vejo a dor que eu causei em você. E eu, inclusive, vejo que parte minha causou esse dano em você.
ou para você, tá? Então, para que o agressor faça a reparação, ele precisa ter um pré-requisito. Senão, não vai fazer mesmo a reparação. Não adianta ficar esperando. Então, deixa eu ver aqui. Eu quero saber o que vocês pensam. Reconhecimento da culpa. A Dani está dizendo isso. Dani, bom dia. Ô Dani, isso, reconhecimento da culpa. Mas para reconhecer a culpa, antes disso, tem um pré-requisito. Antes. Porque aqui estamos falando de agressores que não reconhecem a sua culpa. Por quê? Né? Por que eles não reconhecem a sua culpa? O que é que vocês acham? Isso, a Aline diz, querer. Eles precisam querer, tá? Mas para que eles possam querer fazer a reparação, a Isadora, humildade. Isso, também ele precisa de humildade. E a pessoa que tem humildade, e isso é muito importante o que a Isadora traz, porque quando eu não quero fazer a reparação, porque eu nem admito que de fato causei um dano a alguém, eu estou no meu orgulho, eu estou no meu egoísmo, eu estou na minha separatividade, me vejo separado do outro, não tenho nada a ver com o que aconteceu com o outro, né? Então, lucidez, será que é isso, Severina, que você escreveu? A Michele, saber que aquilo foi um dano. Isso. A Elaine, arrependimento. A Cleusa, precisa ter humildade. Tudo isso, tá? O pré-requisito, pessoal, a autorresponsabilidade, a Eliana dizendo. Isso. Agora, Eliana, você que conhece aqui o Pathwork, muitos de vocês conhecem o Pathwork, que é um caminho de autotransformação, de autoconhecimento, e eu facilito esses grupos, né? Grupos de autoconhecimento, e alguns de vocês também participam desses grupos, né? Então, o que é preciso para que a gente possa ter autorresponsabilidade? Nós precisamos de maturidade emocional. Maturidade emocional. Então, agressores que não reconhecem o dano que causaram aos outros, eles são imaturos, né, emocionalmente. São pessoas que às vezes até têm uma certa maturidade intelectual, mas não têm uma maturidade emocional. Então, se nós percebemos que é esse o caso, não adianta nós ficarmos aguardando a reparação do agressor, percebe? Agora, nós podemos fazer uma boa limonada com esse limão, né? Porque né, que eu atraio, porque é que eu crio essa realidade na minha vida, né? De pessoas que me causam dano e não dão conta de fazer reparação. Qual é o meu aprendizado? Então, aí a vítima precisará fazer a autorreparação, né? E como é que faz a autorreparação? Com autoconhecimento, percebendo a sua parte da responsabilidade que se uniu a um agressor que não assume responsabilidade e é imaturo, imaturo emocionalmente, muitas vezes nós chamamos isso de codependência. As vítimas que acabam atraindo para si agressores, né? Por quê? Porque elas transferem para o agressor, vamos imaginar, um homem que é agressivo, um homem que bate na mulher, um homem que é alcoólatra, um homem que abusa de alguma forma dessa mulher e vice-versa, isso também pode acontecer. Mulheres abusivas com seus homens, agressivas com seus homens. Nós até vimos um exemplo aqui 3 aulas atrás, tá? Então, dos dois lados isso pode acontecer. Então, você constantemente vai para o lugar de vítima e vítima de agressores que não podem fazer reparação, porque eles não têm maturidade emocional. Então, você vai precisar olhar para a sua parte que pode estar numa dinâmica de codependência. O que é codependência? Eu dependo de pessoas imaturas emocionalmente, e eu posso também estar na dinâmica da salvadora, porque na codependência muitas vezes nós unimos as duas coisas, então eu vou salvar o outro. Se eu estou na dinâmica da salvadora, da vítima, eu vou estar sempre atraindo
relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos em que o outro não dá conta de fazer reparação. Então, se esse for o seu caso, desista de querer a reparação do seu agressor. Pode ser que isso nunca aconteça. O que você precisa é sair da negação, porque o codependente, ele nega as suas questões, projeta no outro. Então, quem tem problema é o outro e eu vou ajudar o outro a resolver os seus problemas, né? E aí eu nego e não olho para as minhas questões. Então, se for esse, né, o seu caso, você precisa olhar para a sua codependência para que você possa começar a criar uma nova realidade, né? Realidade de pessoas mais maduras emocionalmente, que sabem fazer reparação e olhar, inclusive, para a sua maturidade emocional, quanto você também dá conta de fazer reparação, tá? E aí, tem aqui um trecho, tá? Um trecho de uma das palestras do Patrick, palestra, para quem quer saber, 49, tá? Palestra 49. Então, ele vai falar assim, olha, maturidade, o que é maturidade emocional? É saúde emocional. Significa saber o que se quer, ó, saber o que se quer, querer o que se pode ter. Olha que legal, é simples, mas é profundo. Então, saber o que se quer, querer o que se pode ter. Então, não são desejos impossíveis, tá? Então, eu preciso saber o que eu quero e depois querer o que se pode ter, ficar bem na realidade, né? E estar disposto, olha isso agora, estar disposto a pagar por isso, estar disposto a pagar por isso. Como assim, Cris? Pagar por isso? O que significa isso? Vou ler mais um pouquinho. Renunciar ao egoísmo em todos os níveis de seu ser, de ir até as profundezas de suas reações inconscientes, que podem ser tão contrárias às suas reações exteriores. Isso é a verdadeira maturidade emocional. Veja, a pessoa madura emocionalmente, ela sabe fazer reparação, tá? E ela não tem medo de pagar o preço. Que preço? O preço de entrar em contato com sentimentos que são, muitas vezes, desconfortáveis. Maturidade emocional significa ter habilidade, capacidade de amar. Existe alguém aqui nesse planeta 100% maduro emocionalmente? Existe alguém aqui nesse planeta que tem 100% a habilidade e a capacidade de amar? Alguém conhece? Alguém assim? Alguém conhece? Não, né, pessoal? Não tem. Não tem. Então, esse é um planeta onde nós viemos aprender isso. Nós viemos desenvolver a habilidade, a capacidade de amar. Se a gente pudesse resumir o que a gente veio fazer aqui, o que estamos fazendo aqui, o que todos vocês que estão aqui hoje assistindo essa aula ao vivo, vocês estão aqui por quê? Né? Com certeza são pessoas que querem aprender a amar, a se abrir para o amor. E a constelação familiar, ela é uma ferramenta, ela é uma técnica, é uma abordagem que nos ensina a amar. Tanto é que Bert Hellinger, né, deu esse nome bonito para as ordens do amor. E o que ele diz e quantas dicas ele nos dá em relação a isso? Ele fala que o amor é ordenado, não é doido isso? Vocês já pensaram? Existe uma ordem para amar. Ou seja, se eu não estiver vivendo de acordo com as 3 principais leis sistêmicas, que são premissas básicas para que o amor possa fluir melhor na nossa vida, né? Nós não
estaremos amando, né? Estaremos praticando o amor cego, o amor doentio e não o amor saudável. Então, estamos falando de maturidade emocional. Então, existem muitos graus e níveis dessa maturidade emocional. Não, cada um aqui está num nível, está num grau. E sabe qual é a maior culpa que nós temos? Estamos falando de culpa e reparação. Mas muitas vezes a grande culpa que nós temos, e o Pathwork nos traz isso lindamente. A maior culpa é a culpa de não saber amar, né? Porque se nós soubéssemos amar e já estivéssemos nesse nível avançado, né, de amor, a gente nem precisaria estar fazendo reparação, porque nós não causaríamos dano. Mas a verdade é que nós não estamos com essa bola toda. Nós causamos, sim, o tempo todo dano. Dano na natureza, dano para as pessoas, dano principalmente a nós mesmos, quando exigimos de nós o que não podemos dar, tá certo? Exigimos de nós o que não somos ainda. Quando nós saímos da realidade e começamos a entrar nas loucuras das idealizações. Idealizamos o outro, idealizamos a nós mesmos, enfim, nós infringimos muito mal, muito dano a nós mesmos, ao mundo, ao outro. E é preciso reconhecer isso, porque só assim a gente vai ampliando o grau, o nível de amor. Porque é somente quando entramos em contato com a verdade de quem somos é que podemos ampliar o nível de amor, aceitando quem nós somos, aceitando que temos eu inferior e eu superior, luz e sombra, tá certo? Portanto, por trás de toda a culpa existe uma crença, tá? Uma crença de que nós acreditamos que deveríamos ser daquele jeito, e se nós não formos daquele jeito, não seremos amados, não seremos aceitos, enfim. E aí, muitas vezes é uma crença impossível de ser alcançada e logo nós ficamos presos nessa culpa que é chamada de culpa falsa, que é chamada de uma culpa que não nos leva adiante. Então, vou dar um exemplo para vocês, isso também vai responder várias perguntas aqui. Então, maturidade emocional. Estamos falando que para fazer reparação é preciso maturidade emocional. A vítima, quando não recebe a reparação do seu agressor, é preciso de maturidade emocional para reconhecer qual é a parte dela que ainda está atrelada a agressores que causam mal a ela e não fazem reparação, respondendo inclusive a pergunta da Miriam, né? A Miriam que faz essa pergunta. A Miriam tá por aí? A Miriam pergunta: qual é o limite para ficar oferecendo oportunidade para o outro reparar, né? E ela está se referindo a pessoas que ficam repetindo insultos. Então, se as pessoas continuam te causando dano, Miriam, e você não tem que continuar desculpando, você tem que perceber que parte sua, né, cria essa realidade o tempo todo para que você possa se afastar dessa realidade, certo? Então, isso é maturidade emocional, isso é autorresponsabilidade em relação à vítima, tá certo? Então, nós estamos falando que na maturidade emocional, que isso significa não ter medo de pagar o preço pela vida, o preço de sentir sentimentos que não são muito agradáveis. Por exemplo, mágoas, desapontamentos, correr o risco, né? Então, a pessoa que está na maturidade emocional ou num nível
num nível, porque, como eu disse, ninguém está 100% aqui maduro emocionalmente, mas se você quer ampliar o nível de maturidade emocional, significa estar aberto para sentir, inclusive, os sentimentos desconfortáveis, tá certo? E aí, quanto mais egoísta a pessoa, mais imatura. Quanto mais orgulhosa, quanto mais ela tá pensando somente nela, menos maturidade emocional, tá certo? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês em relação a essa questão da crença, né? A crença que está por trás das culpas. Por trás da culpa sempre existem crenças. Então, uma situação que aconteceu comigo. Eu percebi que eu tinha uma crença de que eu precisava ser sempre boa e generosa. Então, é verdade que existe uma parte minha que é boa e generosa? É, ok? É verdade. Mas é verdade que eu sou 100% boa e generosa? Não, não é verdade, ok? Isso é a realidade, certo, pessoal? E nós vivemos na dualidade. O tempo todo temos qualidades e defeitos lado a lado. Tá ali, grudadinho. Então, muitas pessoas me perguntam assim, mas como é que pode, né? Eu sei que eu sou essa pessoa generosa, mas naquele momento eu não quis dar aquilo. Então, na verdade, eu não sou generosa, então eu sou uma fraude, a tal da síndrome da fraude, né? Por quê? A síndrome da fraude está pautada numa irrealidade, numa ilusão que 100% do tempo eu preciso então ser generosa. Isso não é real, tá certo? Então, eu tinha essa crença de que eu precisava ser 100% boa e generosa. E eu sempre agradeço muito que a vida me traz situações para que eu possa perceber, né, as minhas negatividades, né? Então, houve uma ocasião que eu, na minha eu achei, né, que fosse a minha generosidade completa, né? Eu convidei, por exemplo, uns amigos que estavam precisando de um local para ficar enquanto faziam uma negociação, achavam uma casa, não moravam aqui no Brasil, e então eu ofereci a minha casa para eles ficarem comigo junto, com a minha família junto, e eles eram um casal com 2 filhos. Então, no fim, isso se estendeu por muito mais tempo, né, do que a gente imaginava, e eles acabaram ficando muito tempo aqui em casa, né? 5 meses, quase 6 meses, uma coisa assim. Bom, quando foi chegando no final desse período, começou a vir um desconforto da minha parte, né? E eu comecei a me sentir mal com o meu desconforto. Mas como assim que eu tô desconfortável? Se eu sou essa pessoa generosa e boa, e tô fazendo isso, né? Com, com tanta bondade mesmo, né? Que legal poder trazer, né, e proporcionar para os meus amigos, né, essa possibilidade deles estarem aqui conosco durante esse tempo. Mas só que eu não fui percebendo que isso estava, né, trazendo um monte de sobrecargas para mim e para todos, né, aqui de casa. E aí eu acabei no finalzinho, nos últimos dias da estadia deles aqui, eu comecei a entrar, né, numa irritação tão grande, numa raiva tão grande, que eu acabei sendo indelicada, porque eu comecei a forçar a barra para que, de fato, eles fossem, que eles encontraram a casa, compraram a casa, para que, de fato, isso acontecesse, né? E no dia que eles estavam saindo, eu acabei sendo muito indelicada em relação a, gente, vamos então, né, acelerar, porque para nós está difícil, alguma coisa assim. Isso me causou uma culpa tão grande que eu falei, nossa, como que eu pude falar dessa forma? Como é que eu pude fazer isso, né? Por quê? Porque existia a crença. Então, olha, eu me senti muito culpada, fiquei me sentindo culpada por muito tempo,
tá? Muito, muito tempo, até que eu fui fazer lá o meu trabalho profundo, que eu também fiz por muito tempo, porque foram muitas camadas que eu fui tirando, até que eu percebi que existia essa crença de que eu tinha que ser boa e generosa o tempo todo, certo? E isso é impossível, isso não é real. Então, muitas vezes nós sentimos culpa por não sermos perfeitos. Isso aparece inclusive muito na maternidade. Isso aparece muito quando nos separamos, né, de alguém. Porque aí vem aquela culpa de eu podia ter sido melhor, eu podia ter sido perfeita. Veja, a perfeição, ela o desejo de ser perfeita, ele não é ruim, tá? Mas é importante que a gente queira melhorar. Qual que é o grande problema? Não é em querer ser perfeita, o problema está em não aceitar a sua humanidade e a realidade de quem você é agora, né? Então depois eu descobri que a minha realidade era acolher sim os meus amigos, porque é verdade que eu sou generosa, eu sou uma pessoa boa, mas eu não sou só isso. Eu poderia ter acolhido por um mês, eu poderia ter acolhido por 2 meses, eu poderia ter acolhido e dizer, ó, gente, vamos combinar um mês, depois de um mês a gente volta a conversar para ver então o que a gente pode fazer, né? Poderia ter feito de uma forma mais madura emocionalmente, mas eu precisei passar por tudo isso que eu estou sintetizando, mas foi um trabalho belíssimo que eu fiz, né? Até que depois que eu fiz todo o meu trabalho, reconheci toda a minha parte, e veja, eu poderia sair como a boa samaritana da história, mas eu percebi que na verdade eu estava na posição de agressora, certo? E que de fato dar um equilíbrio entre o dar e o receber, dar demais era uma forma de garantir que não faltasse para mim, não faltasse reconhecimento, não faltasse amor, não faltasse ajuda quando eu precisasse, percebe? Então eu fui percebendo tanto de orgulho e egoísmo que também havia, porque não era só isso também, né? Nessa ajuda exagerada, percebe? Então vejam, e aí eu pude mergulhar no meu orgulho, no meu eu inferior, na minha sombra, e aí sim eu estava pronta, depois de um ano, para fazer a reparação. E então eu chamei uma conversa, porque aí durante esse ano a nossa relação, inclusive, ficou muito ficou estremecida, ficou muito estremecida, né? Enquanto eu não fiz o meu trabalho, né? Eu percebi o quanto nós nos afastamos por conta disso. Por isso que, gente, é lindo aplicar na vida tudo isso que a gente aprende aqui. A gente está aqui para poder aplicar na vida tudo que a gente aprende. Quando nós fazemos isso, é lindo, é maravilhoso, porque eu fiz o meu trabalho e aí então conversei com essa minha colega, chamei essa minha colega e eu me lembro que eu me emocionei, porque eu falei para ela, olha, me desculpa, né? O que eu fiz realmente não foi legal, né? Foi, agora eu percebo a minha parte da responsabilidade de ter dado tanto, porque eu te coloquei numa posição que é impossível de você retornar para mim. Eu percebi o meu orgulho, eu percebi a minha arrogância, né, de querer ser algo que de fato eu não sou ainda, né? Então, eu sinto muito, né, pelo dano que eu causei e também, né, por ter estremecido uma relação tão linda, porque é uma amiga que eu amo de paixão, uma família que eu amo de paixão. Nossa, e quando a gente faz isso com verdade e a gente pode reconhecer de fato os nossos pontos, foi muito lindo, porque ela também pôde, né? Entramos lá nas nossas profundas emoções e ela pôde também reconhecer a parte dela que foi para a vítima, a parte dela que, enfim, todas as questões dela.
E então, depois disso, o que aconteceu? Nós nos unimos muito mais fortemente do que antes, né? E então, é lindo quando nós conseguimos fazer a reparação. Agora, é fácil reparar? Não, não é fácil reparar, né? Porque é preciso maturidade emocional. O que é maturidade emocional? Estar disposto a olhar para o seu pior, estar disposto a sair desse lugar de responsabilizar o outro pelos danos que você vive na sua vida. Porque eu, por exemplo, nessa situação poderia dizer: ah, mas eu dei tudo, né? O problema não é meu. E não é verdade, gente. Sempre tem os dois lados da situação. E aí aqui a gente entra nessa pergunta, inclusive, né, dessa pessoa que fala, mas não tem sempre os dois lados numa separação? O que acontece numa separação? Às vezes, e aí tem a Marta tá aqui, como se livrar da culpa do fim de um relacionamento, de um casamento aqui, né? Fim de um casamento, como se livrar dessa culpa. E a outra pergunta era sobre do 100% culpado em relação à separação. Não estou achando aqui, mas se você estiver por aqui, então é isso mesmo, tá? O que acontece? Muitas vezes numa separação, um ainda gosta do outro, um ainda quer ficar com o outro, e o outro não quer mais. Para o outro já encerrou o ciclo. E tá tudo bem que isso aconteça, ninguém é obrigado a ficar com a pessoa até o final da vida. Inclusive o Bert Hellinger fala isso, né? Ele diz: pessoal, relacionamentos, não só relacionamentos, mas uma empresa, uma profissão, tudo na vida tem começo, meio e fim. E muitas vezes na nossa imaturidade emocional, nós não queremos que tenha um fim. Nós queremos chegar no auge da relação, da profissão, da empresa, não é? E aí a gente quer estacionar naquele auge e manter aquele auge para sempre. Mas não é assim, a vida não é assim, a vida é cíclica, né? Então nós teremos que passar, muitas vezes, numa relação, pelo final da relação, né? É agradável? Não é agradável, mas traz muita maturidade emocional. Como eu disse na aula passada, é preciso mais amor para se separar do que para se juntar, tá certo? Quando eu digo amor, maturidade emocional, né? Então, às vezes acontece que acabou o ciclo para os dois, e aí é bonito, né? Olha, realmente, né, parece que chegamos ao final aqui de uma relação e tá tudo certo. Não tem culpado, não tem reparação, não tem nada, tá tudo certo. Agora, quando para um o ciclo não encerrou e para o outro já encerrou, percebe? Já encerrou. E aí, como que ele causa o dano? Ele não causa o dano somente porque o ciclo encerrou para ele, né? O dano é causado quando ele não encerra o ciclo, né? Ele não dá a oportunidade para essa pessoa saber disso e talvez começar a se preparar para um encerramento de ciclo forçado, né? Começar a se preparar para isso e então já encontra uma outra pessoa, desenvolve uma outra relação fora do casamento, né? E sim, aí causa um grande dano a essa pessoa. Não porque o amor acabou, mas porque não era esse o contrato. Porque também se o contrato for livre, não tem nenhum problema, né? Mas estamos falando aqui de um contrato de fidelidade, de que enquanto estivermos juntos, ficaremos somente nós dois, né? E aí a pessoa então rompe esse contrato, pratica uma outra relação, enquanto com essa relação, de fato causa um dano. Então aí sim ele vai precisar reparar. Era disso que a gente estava falando, né? Vai reparar se tem filho no casamento, então, uau, aí, né? Porque é uma família que vai se desestruturar. Então, é preciso fazer uma reparação, por exemplo, com uma boa pensão, deixar essa pessoa bem organizada, bem nutrida, bem suprida, né? Para poder viver a sua nova relação, né? Agora,
Por que que existe culpa com o final do casamento? Ah, tá. E também a pergunta de é 50-50, né? Então, quando o ciclo chega no final, gente, não tem um culpado. Muitas vezes o ciclo chega no final, né? Agora, às vezes, não tem a ver com ciclo no final, tem a ver com imaturidade emocional. Muitas vezes o relacionamento vai degringolando, né? E Bert Hellinger diz isso de uma forma muito bonita. Ele diz que nós não chegamos numa relação de casal com as mãos vazias, né? Nós chegamos sempre carregando as nossas próprias questões, questões da nossa família, questões da nossa infância, questões de relacionamentos mal acabados que nós tivemos na nossa vida, tá? 3 principais questões nós trazemos, né, quando iniciamos uma relação. Trazemos questões da nossa infância, necessidades que não foram atendidas, que nós projetamos no outro. Nós trazemos padrões familiares em relação a todos os relacionamentos que não deram certo, tá? Abusivos e outros. Trazemos questões, então, histórico de relacionamentos mal sucedidos na família. Nós levamos isso para a relação, certo? E nós também levamos as nossas vivências dos relacionamentos anteriores que não foram bem acabados. Então, toda nova relação ela é construída sob a base das antigas relações do passado. Se elas não foram bem acabadas, eu fico levando o rabinho, fico levando os rabinhos para os próximos relacionamentos, tá? Por isso é importante fechar bem os relacionamentos anteriores. Se eu estou fechando agora uma relação, é importante fechar bem a relação. Enfim, maturidade na relação significa que eu tenho consciência ou estou me trabalhando para ter cada vez mais consciência do que é que eu trago aqui para esse relacionamento que contribui para o relacionamento não dar certo, tá? E o que nós vemos hoje é muita imaturidade emocional, né? Muita transferência e muita projeção. E, segundo Bert Hellinger, a principal lei que atua no relacionamento de casal é a do equilíbrio entre o dar e o receber. Se isso é também feito, né, nós aprendemos a fazer a reparação e isso é feito de uma forma saudável, né, isso já vai garantir grande parte do sucesso dessa relação. Mas isso não impede, não garante que essa relação não acabe nunca e que vivam felizes para sempre, tá? Porque, de novo, existe também os ciclos que se encerram. Mas estamos falando agora de relações onde o ciclo não se encerrou e que é preciso sempre maturidade emocional para poder lidar com mágoas, ressentimentos, sair do orgulho, sair da separatividade para fazer as reparações tão necessárias dentro de um casal. Olha um exemplo de um casal que aprendeu a fazer bem reparação. Ele tinha uma questão com bebida, mas não era alcoólatra, nada disso, mas de vez em quando excedia na bebida, no final de semana, numa outra viagem, tá certo? Quando ele fazia isso, ele ia para esse excesso, ativava as questões dolorosas da mulher, que se sentia desrespeitada, desconsiderada, porque ela não bebe e não aprova essa situação. Principalmente porque quando ele bebe, ele fica um pouco mais agressivo, fala talvez um comportamento um pouco mais inadequado, tá? Ok. Ela, por sua vez, o seu excesso é em relação a gastos. É uma pessoa que, de vez em quando, não é uma consumista, né? Assim, uma pessoa super compulsiva, não, né? Mas é uma pessoa que, quando vai para os excessos, acaba gastando um pouco mais da conta e isso ativa as questões dele, certo? Então, veja, um casal que ambos têm os seus excessos em lugares diferentes. Quando esse vai para o excesso na bebida, ativa as questões dela. Quando ela vai para os excessos de dinheiro,
sendo que é ele que banca grande parte ou toda a parte das despesas da casa. Então, isso aqui ativa as questões dele, como que ele se sente desrespeitado, desconsiderado em relação aos excessos com o dinheiro. Até aqui, estamos juntos. Ok. Num determinado fim de semana, ele excede na bebida. E isso causa questões muito desconfortáveis ali. Ele percebe que ele causou desconfortos, né? No dia seguinte ele acorda e ele então vai fazer a reparação. Então ele acorda e fala: olha, não foi legal o que eu fiz. Sinto muito. Eu quero te pedir desculpas. O que é que eu posso fazer para reparar esse dano que eu causei? E ela sabe que para ele o que pega é a grana, tá certo? Por isso que a gente fala, cada casal é um casal, né? E cada casal precisa saber como fazer a reparação, tá? Então, ela falou 5 mil reais. 5 mil reais. O que vocês acharam disso? Então ela falou, tá, ele se ofereceu para fazer a reparação, foi muito bem, né? E ela falou 5 mil reais. O que vocês acham disso? Foi uma boa reparação? Foi uma boa, então ela como vítima, né, faz o pedido dela. E ele topa, né? Topa e fala, ok, realmente, né? A Cíntia, nossa, parece que está falando para mim também. Então, veja, fez a reparação, né? Ele pagou 5 mil reais. Isso para ela foi bom, porque para ela foi bom esse dinheiro. Para ele, provavelmente a próxima vez, ele vai pensar bem, né? Antes de causar tanto dano, porque mexe no bolso, que é algo que para ele é delicado, né? Ela já disse, olha, a próxima vez eu vou aumentar esse valor, né? Então, não significa que nunca mais ele vai beber, mas é provável que ele tome mais cuidado, tá? Então, percebe, das outras vezes, ela não tinha feito isso, nem ele tinha feito isso. E aí o que acontece? Vai ficando aquelas coisas engasgadas na relação. Vai ficando aquele conteúdo que você não fala, aí perdoa, a gente estava falando do bom perdão e do mau perdão, vai perdoando, né? Aqui vai ficando aquele monte de não ditos no meio, vai ficando aquele lixo no meio da relação, e muitas vezes um casal assim que se ama, existe amor ali, acaba se separando. Então, a culpa muitas vezes que vem no fim de um casamento não é a culpa pelo fim do casamento, é a culpa da imaturidade, é a culpa de não ter reconhecido todas as vezes que o outro me causou um dano ou eu não fiz a reparação dos danos que causei ao outro, percebe? Então é a culpa, como eu estava dizendo antes, por não ter sido perfeito, né? Ok. O que nós fazemos com isso, com essa culpa? Para que serve sentir essa culpa do final de uma relação aonde eu sinto que eu poderia ter dado muito mais do que eu dei e não dei? Serve para que eu vá para frente e que nas minhas próximas relações eu possa fazer diferente. Serve para que se eu tenho uma família com essa pessoa, filhos, né, nós podemos continuar amigos, não é? A família nunca se separa. O casal se separa, mas a família não se separa. A família é para sempre. Então, se existe filhos desse casamento, é importante manter uma boa relação com esse marido, né, com esse ex-marido. A gente vê isso tão bonito, né? Poder fazer, ainda dá tempo de fazer reparações, ainda dá tempo de pedir desculpas, ainda dá tempo de reconhecer. E eu vejo isso tão bonito em alguns casais que eu conheço que se separaram, mas a relação foi amadurecendo a ponto de serem pessoas que se dão tão bem hoje, cada um, né, com os seus companheiros, mas com filhos em comum e se dão bem, né? Agora, para isso é preciso ir desenvolvendo a maturidade emocional. Portanto, como que a Marta, né? Como me livrar da culpa?
do fim do casamento, né? Assumindo a responsabilidade da sua parte do porquê esse relacionamento não deu certo, fazer os seus aprendizados, é para isso que serve se conectar com o passado, para que a gente possa fazer os aprendizados e seguir então com mais vida para frente, para um relacionamento agora mais maduro, não é assim? O grande problema, quando a gente chama de culpa falsa, né? A má culpa é quando a gente fica preso ali e fala, ai, mas eu devia, mas nanana, mas nanana, e fico na sofrência e não ando para frente, percebe? E então eu vou precisar olhar para as imagens que eu tenho, as imagens no sentido de crenças de que casamento deveria ser para a vida toda, né? Casamento, enfim, veja quais são as suas imagens, quais são as suas crenças, as crenças familiares em relação a casamento. Se você é a primeira que se separou, às vezes isso pode ser pesado para você, mas isso tem a ver com aquela culpa boa de estar fazendo diferente do sistema, né? É a culpa que a gente precisa aprender a lidar e saber que, ok, isso pode ser, às vezes, uma separação, uma primeira separação, pode até ser uma cura para esse sistema. Pode ser que a minha avó lá atrás queria tanto se separar, mas não podia, porque o que iam dizer de mulher separada? Né? E era assim mesmo no passado, a avó, a bisavó. Então, muitas vezes as mulheres mantinham aquela relação que era muito ruim para que não fosse mal falada. Às vezes tem umas questões religiosas aí, que não pode separar de jeito nenhum, o casamento é para sempre. Então a gente vai estar sempre, pessoal, lidando com um monte de culpas, crenças, imagens que são religiosas, que tem a ver com imagens das relações que já aconteceram na minha família, né? E eu preciso ir me conscientizando disso, como diz o Jung, né? Aquela frase famosa do Jung. Até que nós não tornemos consciente aquilo que está inconsciente dirigindo a nossa vida, porque o inconsciente dirige a nossa vida, né? Então, até que nós possamos tornar esses conteúdos inconscientes conscientes, esses conteúdos que dirigem a nossa vida, nós vamos chamar de destino. Né? Destino o quê? Aquilo que nós achamos que não fomos nós que criamos e colocamos a culpa no destino. Por quê? Porque isso está inconsciente para nós. Então, o nosso exercício é tornar consciente, trazer à luz. Lucidez vem disso, né? Padrões que eu estou repetindo, que são inconscientes. Padrões que têm a ver com questões da minha infância, na minha consciência individual e pessoal, questões que têm a ver com os padrões familiares que são totalmente ocultos, percebe? E então, quando eu vou trazendo para a consciência, assumindo a autorresponsabilidade, desenvolvendo a maturidade emocional, eu paro de chamar isso de destino. E né? Não é isso. Destino é feito por mim. Eu sou a tecelã do meu destino, tá certo? E algumas questões eu vou precisar sim carregar, tá? Como alguns destinos difíceis, carregar no sentido de eu incorporo na vida que sigo, tá? Na vida que segue, eu incorporo e continuo andando para frente, carrego aquela culpa, mas seguindo adiante, fazendo algo de bom com aquilo que eu vivi. Tá certo até aqui? Lúcia, minha mãe foi a primeira a se separar na família. A mãe dela sofreu bastante com o meu avô. Na época foi bem pesado para ela. Isso há 50 anos passados, que pouco existia esse ato das mulheres. Perfeito! Olha a Lúcia dando um exemplo do que eu acabei de dizer, tá bom? Ok, então, Ana Lúcia Freire, quando a mãe vive um aborto e não tem nenhum sentimento, muito menos culpa. Para sentir culpa,
A culpa boa é preciso de maturidade emocional, tá bom? Até para se sentir culpado. Gente, lembrem, a culpa não é ruim, né? É importante sentir culpa, porque a culpa é que nos leva a fazer a reparação. A culpa traz o arrependimento, que nos convida a olhar para a nossa parte, nos convida a assumir a nossa autorresponsabilidade e se transforma numa grande força para seguir adiante, tá? Então, quem não sente culpa, imaturidade emocional, tá certo? E não tem o que fazer. Célia, né? Se eu tenho uma grande sensação de culpa e não sei de onde vem. Constelação familiar. Eu posso estar espiando, carregando a culpa de alguém. Sinto culpa, Marcela. Sinto culpa por conquistar alguma coisa. Será por conta de minha mãe viver infância de escassez? Sim, que é igualzinho a pergunta da Nadja, que diz que sente culpa por estar melhor que a família. De novo, quando nós nos diferenciamos da nossa família, nós sentimos culpa. Mas essa culpa não é paralisante, ou não deveria ser paralisante. E uma frase boa, né, para essa culpa é: eu posso estar bem enquanto vocês, mesmo que vocês não, né? Eu posso estar bem, mesmo que vocês não, tá certo? Isso não é egoísmo. Isso é se dar permissão para estar bem, mesmo que outros não deem, tá certo? Então, eu não preciso ser igual ao bando para pertencer ao bando. Isso é maturidade emocional. Eu posso pertencer a vocês e ter muita gratidão, porque se hoje eu estou melhor ou estou bem, graças a vocês, foi graças a vocês. Então, manter a gratidão, o pertencimento e seguir, né? Seguir fazendo diferente. Esse é o trabalho que nós queremos, tá certo? E aí, tem aqui uma pergunta. Bom, aqui, olha. Maria das Graças Almeida, você tá aqui? Se o agressor já faleceu e não houve retratação com a vítima, como resolver isso agora? A questão passa para a família do agressor, esposa e filhos? De novo aqui, é uma questão de destinos entrelaçados. Então, quando alguém causa um grande dano, não é? Para nós, destinos entrelaçados, tá? Provavelmente haverá aqui compensações sistêmicas. Agora, eu não posso, como vítima, exigir a reparação da esposa e dos filhos que ficaram. Percebe? É uma situação muito delicada. Então, de novo, agora a vítima vai precisar reconhecer a parte dela, vai precisar ir para a maturidade emocional e aprender a fazer algo de bom com esse destino, né? Incorporar esse destino em sua vida, tá certo? Para que esse dano tenha valido a pena. Só assim que vale a pena, pessoal, quando nós conseguimos transformar isso que foi difícil em algo bom. Porque se eu ficar gastando toda a minha energia na exigência de uma reparação em que o agressor, inclusive, nem tá mais aqui, é vida desperdiçada. É vida que vai para trás, tá? Ok. Certo, olha aqui. A Paloma. Paloma tá por aqui? Paloma tá por aqui. E a Célia também trouxe uma questão bem importante. Vamos lá. Olha aqui o que a Paloma diz. Cris, a constelação familiar de Bert Hellinger diz que todas as crianças são inocentes e são naturalmente boas. Corretíssimo. Isso mesmo. O Bert diz, todas as crianças são inocentes e são naturalmente boas. E sabe o que ele também diz? E os seus pais também, tá? Então,
Amam a família a ponto de adoecer e morrer por ela, exatamente. No meu caso, estou ferozmente deprimida e me recuso a tomar remédios. Isso significa que há algo doente na família. Sim, na visão das constelações familiares, é preciso constelar, né? Todo sistema, todo sintoma psíquico é um desequilíbrio ou uma compensação sistêmica. Então é importante constelar, tá certo, Paloma? E aí ela continua: encontrei na visão sistêmica um membro com essas sequelas e se apresenta como bode expiatório para reparar um dano físico ou mental cometido ou sofrido por antepassados. É como se estivesse se sacrificando pela família, exatamente o que o bode expiatório faz, né? Carrega a culpa, né, pelos integrantes da família. Então, tem sua vida desestruturada, com sérios comportamentos antissociais e inadequações em seus relacionamentos, que é o meu caso, tá? Enfim, ela está dizendo, né, como cuidar disso. Então, primeiro, o que você está dizendo está certíssimo, tá? Tá certíssimo, é isso mesmo. E o que eu recomendo para você é uma constelação, para que você possa ver para onde você está olhando. O seu raciocínio está muito bom e está certíssimo, tá? Ok, a última agora, né? Uma muito boa aqui também da Célia. Por eu ser a filha mais velha de 6 irmãos, meus pais me delegaram muitas responsabilidades sobre a educação dos meus irmãos, tanto que o meu irmão caçula se refere a mim como, olha o perigo aqui, irmã-mãe. Por eu ter assumido esse papel, me sinto muito culpada e sobrecarregada. Isso é infringir a lei da hierarquia? Sim, isso é. Muito bom o seu raciocínio. E ela continua. A minha mãe também, em determinadas situações, me chama de filha-mãe. E assim deixa sobre minha responsabilidade decisões que caberiam a ela. Isso também é infringir a lei da hierarquia? Sim. Meu esposo também não toma decisões. Sempre diz para eu decidir e resolver, dizendo o que você fizer está bem feito e está ótimo. E isso pesa. Como fazer para mudar isso? Então, Célia, realmente aqui, né, você vai se sentir sobrecarregada, vai sentir pesada, porque você está fora do seu lugar. Lembrem, eu sempre digo, quando eu mudo o meu lugar na família, eu mudo o meu lugar, eu mudo o meu lugar no mundo, meu lugar na vida, né? Então, a Célia, em diferentes situações, isso começou na família de origem, mas veja como isso segue. Nós carregamos para a nossa vida no casamento, a nossa vida social, nós carregamos o papel que primeiro ocupamos lá na nossa família. Então, se lá na família ela ocupa o lugar de mãe dos irmãos, depois ela continua seguindo mãe da mãe também, mãe do marido. Não é que isso aconteça 100% das vezes, mas muitas vezes nós acabamos indo para esse papel. É um papel que nós já estamos viciados. E aí o primeiro passo, Célia, é que você tenha reconhecido isso. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente não percebe e acha que isso aí é o certo e que está tudo bem ser dessa forma. Então, o primeiro passo, gente, é sempre o reconhecimento. O reconhecimento que tem alguma coisa errada e que esse papel não é o meu papel, tá bom? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou precisar começar a mudar essa realidade. Como é que a gente faz isso? Se reposicionando,
né? É fácil se reposicionar? Não. Isso exige o desenvolvimento de muita maturidade emocional. Porque todas as pessoas já estão acostumadas na sua família com esse papel. E quando um muda na família, todo o sistema vai ter que dar seus pulinhos, vai ter que se mexer. Percebe? E quando a gente fala assim, uma constelação atua não somente no constelando, mas em todo o sistema do constelando, principalmente naqueles que convivem, que estão mais perto. Por quê? Porque você se reposiciona. Então, quando você está jogando xadrez e você vai para uma casa, onde essa casa já está ocupada, né? Não tem como você fazer isso. Então, você uma peça, pelo menos, vai ter que sair do lugar para que você possa entrar nesse lugar que às vezes é o seu e ele está ocupado, né? Então, todas as peças vão precisar se reorganizar quando você muda a sua posição na família. Então, com os irmãos, né? Eu posso sim ficar no lugar da mais velha, porque você é a mais velha, mas a mais velha não significa mãe, né? E se a mãe delegou para você o lugar de mais velha, e se a mãe, né, muitas vezes a coloca nessa posição, isso significa que você também tem uma dificuldade de ir para o lugar de filha. Você também tem uma dificuldade de receber. A pessoa que dá demais, ela tem a dificuldade de receber. E isso não é fácil de admitir. Não é fácil admitir que a gente não sabe receber e que a gente tem uma tendência de dar mais exatamente pela dificuldade de receber. Porque receber, para mim, pode ser um risco. Porque pode ser que eu não receba, pode ser, enfim, pode ter aí crenças conectadas à escassez, de que não sobrará para mim, de que não tem para mim, percebe? Então é melhor eu dar, e quem sabe eu dando muito, sobra, eu garanto que tenha para mim. Esse é um mecanismo de defesa, esse é um jeito que você aprendeu a sobreviver. E foi a solução que você encontrou. Inclusive, nós temos que honrar as soluções que encontramos, porque quando encontramos foi a que tinha e foi a que deu, né? Agora, não é mais solução. Agora já está atrapalhando a minha vida, né? Então, agora eu preciso mudar. E para mudar, eu preciso sair da zona de conforto. E se eu saio da zona de conforto, eu tenho que entrar na zona de desconforto. Por isso que amadurecer dói, porque é desconfortável. Eu vou precisar correr risco das pessoas não gostarem tanto assim de mim, né? De sofrer risco em relação ao estranhamento da minha mãe, ao estranhamento do meu marido, não é? E vou ter que lidar com tudo aquilo que vier durante esse processo. Então, pessoal, eu queria convidá-los a olhar um pouco mais profundamente o que está por trás dessa culpa, tá? Tem uma pergunta aqui também que foi feita sobre a culpa de ganhar mais do que o marido, né? Então, veja, que culpa é essa, né? O que tem por trás dessa culpa? Quais são as crenças que você tem em relação a casamento, em relação a dinheiro, em relação a marido ser provedor, né? Quais são as crenças que você também tem em relação a dar mais do que receber? E aí, cada um precisa examinar, né, caso a caso, como é, mas assim, é preciso olhar, né, o que tem por trás dessa culpa, né? E sempre tem muitas crenças, muitas idealizações, né, que são pseudo-soluções que nós encontramos lá na infância ou que o nosso sistema encontrou como uma forma de solucionar um problema da época. Mas agora não funciona mais, agora está desatualizado. Por isso que nós precisamos o tempo todo estar atualizando essas imagens, essas crenças, tá certo? O Paulo Renato, ir da dor ao amor, né? Isso mesmo, como eu disse no começo, esse é um caminho, né? O que é maturidade emocional? É desenvolver a habilidade de amar, tá certo? E pagar todos os preços, né? Dessa maturidade, desse desenvolvimento.
Lúcia, também fui assim, sendo mãe. Graças a terapias e constelações, saí desse papel. Foi difícil sair disso. Né? Mas consegui. Sofri muito e até a culpa na época surgiu. Depois tudo se acomodou. Fantástico, Lúcia. Parabéns. Ela aí, ó, é o caso da Célia, também a irmã mais velha, separação dos pais, ela que correu atrás, ela tinha 15 anos, né? Enfim, hoje tem 64 anos, sou outra pessoa. Lúcia aprendeu a receber. Ai, que delícia, né? Muito bom. Então, envelhecer também, né? Não garante, mas muitas vezes envelhecer é sinônimo de maturidade emocional, se tudo corre bem. Se nós fizemos o nosso trabalho, estamos fazendo o nosso trabalho de autodesenvolvimento, é maravilhoso, né? A gente vai envelhecendo e vai se aproximando cada vez mais de quem nós somos, né? Pessoas reais, pessoas humanas, pessoas imperfeitas, que têm qualidades e defeitos, e principalmente vamos ocupando o nosso lugar na nossa família, o nosso lugar que é único. Só existe um lugar para cada um dentro de uma família. E normalmente está todo mundo fora do lugar. Então, quando o pai pode ser pai, quando a mãe pode ser mãe, quando os filhos podem ser filhos, gente, é maravilhoso, parece uma coisa tão simples, né? Mas não é não, né? Então, se você aqui, você pode ser filho e também pode ser mãe ou pode ser pai, né? Então, você conseguir compreender o que é ser filho, o que é ser filha, o que os filhos recebem dos pais. Inclusive, tem perguntas também a respeito disso, como fazer reparação de filhos para pais, né? Não existe, gente. Nós temos que aceitar os pais como eles são, né? Isso é ser filho, é aceitar que os pais foram os pais. A Célia tá aí. Será que, Célia, foi você que fez a pergunta? É preciso humildade também para reconhecer que não estou no meu lugar. Exatamente. É preciso humildade. Como eu disse, o primeiro passo é reconhecer que eu estou fora do lugar. E devagar eu vou me reposicionando. Isso mesmo. Então, gente, ser filho significa aceitar que os meus pais são os certos para mim. Que os meus pais são como são e isso é bom. Nossa, mas você não sabe o que meu pai fez, o que minha mãe fez. Ok, existe um aprendizado aí. Não é por acaso que você tem esse pai e essa mãe. Não é por acaso que você está nesse sistema familiar. O que você veio transformar e desenvolver aqui, nessa geração, tem a ver, tem tudo a ver com esses pais que são como são e com esse sistema como ele é. Então, o primeiro passo é reconhecer e depois aceitar e agradecer. Agradecer que a vida chegou até mim nesse sistema, então eu já tenho que ser grata a ele, porque chegou e eu estou aqui e a possibilidade de estar viva veio desse sistema. Então, agora, na maturidade emocional, eu aceito os meus pais como eles são, tá? E não exijo reparação. Exigir reparação dos pais é imaturidade emocional. Portanto, não existe isso, tá, pessoal? Tinham algumas perguntas também em relação a isso. E tem filhos que ficam lá, filhos com 50 anos, com 40 anos, né, magoados, ressentidos, exigindo que os pais façam reparação, porque deu uma coisa para um irmão, não deu para ele, gosta mais de um, não gosta do outro, porque no Natal não me deu isso, porque sempre dava mais para o outro do que para mim. Gente, vamos sair disso, né? Essa história já passou, né? Agora você tem que se dar as coisas que seus pais não se deram, não te deram. Você precisa aprender
né, a se dar aquilo que não foi possível para os seus pais. Ah, mas foi injusto. Eu agora vou aprender a fazer a justiça comigo mesmo. Então agora é o momento de nós nos tornarmos pais que sempre quisemos para nós, mães que sempre quisemos para nós, tá? E não exigir que os pais lá fora nos deem o que eles não puderam dar, tá? Isso é maturidade emocional, tá certo, pessoal? Josélia, também fiquei na postura da mãe da minha mãe e das minhas irmãs, com a separação dos meus pais, algumas constelações, tararã, tararã. Que bom também a Josélia tá no caminho de reconhecimento. Ótimo. E a Lúcia, né? Se envelhecer com nossa verdadeira alma. E continuo nos aprendizados e constelações também. Lúcia, Bert Hellinger, na autobiografia, que é o livro que nós estamos lendo, né? No Clube do Livro. Aliás, está chegando, pessoal, nosso primeiro encontro domingo. Sem ser esse agora o próximo. Primeiro encontro do Clube do Livro. E nesse livro, Bert Hellinger fala que com 92 anos, ele ainda estava trabalhando nas imagens em relação aos pais. E ele, né, conta um momento, um trecho tão lindo desse livro, que ele fala que até o final ele ainda tinha dúvidas do amor da mãe dele em relação a ele. E ele então pede para Sophie e mais uma colega, né, eles fazem então uma constelação, e a Sophie representa a mãe dele, e ele fala que ele pôde naquele momento perceber agora completamente, né, todo o amor que a mãe dele tinha por ele, né? Apesar de ser rígida, apesar de ser dura, apesar, enfim, de todas as questões que ele viveu, né? Uma educação bastante rígida, uma educação católica bastante rígida, enfim. Então, até o criador dessa abordagem, aos 92 anos, está se trabalhando lá com seus pais, gente. Imagine aqui a Lúcia com 60 e poucos. Tem muito trabalho para ser feito ainda, né? Isso não para até o último dia da nossa vida. Enquanto estivermos vivos, dá tempo de você, né, se tornar mais maduro emocionalmente, crescer, se transformar, se desenvolver, tá certo? Até o final da vida, tá? Isso é viver, isso é ir para frente. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Estamos encerrando, né, a aula de hoje. Gratidão para todos que estiveram aqui, né? Espero que vocês tenham desfrutado da aula. Ficará disponível aqui no YouTube essa aula, depois se vocês quiserem compartilhar, tá? Com pessoas que vocês sintam que podem se beneficiar. Gratidão, Carla, Michele, muito bom. Beijo para vocês. Grata.